Aleluia. Vamos aqui, livro do profeta Isaías, 41, versículo 6. Depois nós vamos ali também em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Isaías, capítulo 41, versículo 6. Vamos estar falando um pouquinho da palavra do Senhor, um pouquinho daquilo que Deus tem para mim, tem para você, porque é umas coisas que nós temos que estar meditando, refletindo um pouquinho, procurando, em nome de Jesus, entender por que tanto sofrimento na terra, tanto sofrimento nos países que nós temos visto, no nosso Brasil, tanta discórdia nas igrejas, nas religiões, né? Não só no cristianismo, não só no meio do povo cristão, mas no geral nós temos passado, né? E para tudo há uma explicação. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Então nessa noite nós vamos andar um pouquinho na Bíblia, vamos meditar um pouco, vamos tentar entender um pouco. A Bíblia é o nosso maior manual. Isaías 41, 6 diz aí: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Meu irmão, quando eu olho para esse versículo, eu começo a imaginar o povo cativo na Babilônia, exilado, sofrendo não somente limitações, mas sofrendo chicotadas, apanhando. Mas eu consigo ver no livro do profeta Isaías uma coisa muito interessante, que é a ajuda de um para com o outro. Pessoas que estavam vivendo situações parecidas, vivendo momentos idênticos, e conseguiam ouvir o profeta dizer: vocês têm que se ajudarem, vocês têm que estar juntos. Nós vivemos um momento hoje que nós pegando aqui o sofrimento do povo hebreu, desde a saída do Egito, com a sua caminhada no deserto, com a passagem pelos juízes, depois as passagens pelos reis de Israel e de Judá, o sofrimento do exílio, o sofrimento do afastamento do homem para com Deus, da mulher também para com Deus. E sempre se levantavam os grandes profetas que não queriam trazer Deus para a porta da casa deles, mas queriam levar eles até Deus. Eram homens compromissados. Eram profetas, como o profeta Isaías, compromissado a dizer aquilo que eles ouviam da parte de Deus. Naquela época, meu irmão, naquela época, minha irmã, não existia o Novo Testamento, não existia a Bíblia para que o povo se orientasse como é hoje. Existia Deus falando com o profeta e passando para o povo sofrido, um povo castigado, um povo que vivia momentos difíceis. Mas existia um homem de Deus, o profeta Isaías, dentro do palácio, que ele transmitia ao povo uma palavra de renovo. Não era um carro, não era alimento, não. Estimulava o povo a colaborar um para com o outro. Aí nós vamos aqui no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vamos ler do 38 em diante. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante ao primeiro:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, ele consegue compactar 10. 10 mandamentos são compactados em 2. Para que isso, meu irmão? Para que isso, minha irmã? Você ouvinte da palavra do Senhor. Para que nós possamos entender mais o que Deus quer da nossa vida, o que Deus quer do nosso evangelho, do cristianismo a qual eu e você, nós confessamos que praticamos. Não diferente como Isaías 41, 6, que o profeta pede para que o povo seja mais amoroso entre si e tenham fé. Mas Jesus, ele traz agora uma palavra mais importante, não tanto, mas uma palavra que cobre mais do homem que é religioso, daquele que vai num culto de ceia, chora, se desespera, daquele irmão que grita em mistério e é arrebatado na igreja pelo poder de Deus, pelo amor tão grande que ele tem em Deus, e depois ele não consegue passar esse amor tão grande que ele tem em Deus para o próximo. Não consegue. Não consegue. Ele não consegue aquele poder que ele está sentindo, aquela unção que ele está sentindo, ele não consegue passar para o próximo. Porque existe um versículo na Bíblia que diz assim, que nós devemos levar nossas necessidades aos santos. Não o santo que está no púlpito, mas o santo que está na igreja. Aquele irmão, aquela irmã que são referências na igreja, na sua igreja missionária, na sua igreja obreira, na tua igreja o pastor, na outra igreja o ancião da igreja, que é o santo da igreja. Porque são essas pessoas que literalmente, elas reproduzem para mim, para você e para muitas pessoas a questão da santidade em Deus, da presença de Deus, porque há de nos dizer que essas pessoas busquem mais, orem mais, consagrem mais. Mas quando você leva a sua necessidade, parece que essas pessoas se afastam de você. Parece que a sua necessidade, quando é demandada para o seio da igreja, indiferente da placa da igreja que você congrega, e diferente da religião que você está, a gente não conseguimos se aproximar do judaísmo. O judaísmo é uma das religiões que mais ajuda um ao outro. Vocês veem que é um povo tão pequeno em Israel e tão potente. É um povo que não aguenta ver o seu irmão passando necessidade, passando fome, que eles se socorrem. Porque eles estão lá em Isaías ainda, estão caminhando, estão vindo para o Novo Testamento, e glória a Deus, porque muitos já se converteram. Mas quando nós olhamos o cristianismo de hoje, não a igreja, porque a igreja é a mesma igreja que Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre ti edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é invencível no amor, na paz e na alegria. Hoje nós vivemos grandes grupos religiosos por aí afora. Grandes grupos que, se você está dentro, você é participante. Se você está fora, eles não estão nem olhando quem você é, não querem nem saber quem você é. Confesso por irmão, para cada irmão aqui, cada ouvinte, eu tive uma experiência muito grande e tenho com Deus. Logo que eu me converti em 1998, eu sempre constatei a Deus, sempre me coloquei na presença de Deus falando que eu nunca tive pai. Eu não tive pai para cuidar de mim. E isso era uma das questões que eu punha muito na minha rebeldia. Até que um dia eu conheci um Deus que é um pai. E Deus me levou por várias experiências na minha vida,
Uma delas que eu entrei no ministério, um devido ministério aí, a qual eu estou até hoje, participo dos cultos lá. Eu entrei em 1999, em junho de 1999, eu fui consagrado a cooperador. Em 2000 eu fui consagrado para o diaconato. 2001 fui consagrado para o presbitério. E em 2004 eu fui chamado para trabalhar como funcionário do ministério. Ali eu participei de tudo dentro do setor, eu era secretário setorial, registrado. E quando eu estava ali naquele meio, muitas pessoas eram a meu favor, muitas pessoas estavam comigo. Muitas pessoas se fosse hoje na era do WhatsApp, eu não conseguiria responder tantas pessoas que me mandariam mensagem. Mas Deus me ensinou muito. No meio da minha caminhada nesse ministério, eu tive alguns problemas sérios com alguns patriarcas, algumas pessoas que realmente queriam se colocar e se colocam, como em muitas igrejas hoje, como dono da situação. E eu acabei saindo desse ministério, fui mandado embora, vim para a missão. A Bíblia diz que o Senhor ele tem o caminho na tormenta. E durante muitos anos da minha vida, eu aprendi a viver com a solidão ministerial. Uma pessoa que todo dia tinha alguém ligando, todo dia tinha alguém perguntando, mesmo que eu não sabia, o que eu falava era lei, era verdade. Hoje, com mais consciência, eu sei muito bem o que eu vou falar para não prejudicar as pessoas quando me perguntam, mas naquela época, pela posição que eu tinha, e eu saí. E até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, eu encontro pessoas na igreja, no próprio ministério, quando eu estou na rua, e essas pessoas às vezes dizem até que não conhecem nós. Porque nós não estamos mais na posição. Porque hoje as pessoas olham mais a posição do que aquilo que Deus tem na tua vida. Mas voltando para a nossa palavra de amar ao próximo, a gente cansa de ver pessoas por aí passando necessidade, a obra de Deus como a casa de recuperação passando necessidade. E muitas vezes as pessoas que usam o trabalho da casa, elas têm a falta de sensibilidade de ajudar. Olhe só esse fato que aconteceu há um tempo atrás. Um determinado irmão de uma determinada igreja sempre pedia vaga para mim, né? Sempre me pede vaga. E ele pediu uma vaga, eu acolhi aquela vaga dessa pessoa, levei lá para a instituição, mesmo a pessoa não estando no perfil da casa. Porque a minha intenção era me aproximar também da igreja desse irmão, que é amigo meu. E aí eu falei para o irmão, no carro, a gente estava voltando, isso aí foi o ano passado. Pastor, leva o nosso projeto para a tua igreja, leva aí, lá a gente vai dar uma palestra, vai falar sobre dependência química, sobre alcoolismo. Aí esse irmão olhou para mim e falou para mim, eu vou passar para o diretor de missões. Uma igreja pequena, de pequeno porte. Não é um ministério grande, é uma igreja de pequeno porte. Até hoje esse diretor de missão não me ligou. Até hoje. Pastor, você me manda um oi, uma paz do Senhor, quando precisa, naturalmente. Quando tem alguma doação, me manda também. Mas nunca mais, nunca recebi uma ligação desse tal diretor de missão. E aí a gente fica vendo que tantas famílias tem nas igrejas, que estão passando por necessidade, que estão passando por sofrimento. E às vezes as pessoas não dão a devida atenção. Quando as pessoas estão passando por necessidade, quando estão empregados, dizimam nas suas igrejas, ofertam na tua igreja. Quando estão desempregados, passam por grandes situações difíceis de humilhação na porta de uma prefeitura, pedindo uma cesta básica. E se contar para algum irmão dentro da igreja que está precisando, logo se levanta um santo e fala que o irmão está em pecado. Porque todos nós passamos por dificuldade. Também, quantas vezes estamos na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor,
E muitas vezes passamos por enfermidades, doenças, porque todo mundo passa. E às vezes, meu irmão, você pode ser ofertante, você pode ser dizimista, você não recebe uma ligação, você não recebe uma palavra de consolo, de ninguém. Aí você aparece na igreja, as pessoas querem que você vá lá, pegue na mão deles, abracem eles, porque ali dentro todo mundo é crente. Ali dentro todo mundo ama a Deus. Quando sai daquela, como que a gente pode falar? Atmosfera espiritual, da porta para fora, geralmente não consegue dar um paz do Senhor para o irmão, para a irmã. Não consegue, saindo daquela colmeia espiritual, não consegue transferir para o próximo o amor e o carinho. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Se você estiver passando por uma situação, como um dia eu passei, de solidão, uma situação que ninguém nem dá paz do Senhor para você, que você congregou numa igreja ou congrega numa igreja, às vezes os irmãos nem te dão paz do Senhor, porque você não é ninguém, não é nada. Saiba de uma coisa. No Antigo Testamento, o profeta Isaías pedia para que um ao outro se ajudasse. No Novo Testamento, Jesus diz o quê? Que nós devemos amar a Ele em primeiro lugar e amar o nosso próximo a si mesmo. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo aí, Jesus está voltando. Como que nós vamos se apresentar diante dele? Quantos escândalos nós temos visto aí? Por causa de dinheiro. Por causa de amor ao próximo. Mas por que esses escândalos têm chegado? Porque as pessoas hoje conseguem ser crente dentro da igreja. Fora da igreja são políticos. Em busca dos seus objetivos próprios. E a população, aqueles que não têm o entendimento de correr atrás, sofrem, se desesperam. Que Deus nessa noite venha lhe abençoar, me abençoar, nos guardar. E lembre-se, o templo é aonde você tem que amar a Deus em primeiro lugar. O templo não é lugar que você entra para ficar falando no celular, ficar contando piadinha pro irmão do lado, dando risada pro pastor, dando risada pro obreiro. O templo é o lugar de você adorar aquele que vive e reina para sempre. É de você amar a Deus. Mas nunca se esqueça, quando você sair da porta para fora, ame ao próximo. Ame ao próximo. Não espere o próximo culto, não. Ame ao próximo. Ame ao próximo. E Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe, meu irmão. Se você quiser nos ajudar essa obra, anote o nosso telefone 97126-7548. Que Deus abençoe a cada um de vocês.